Vamos retornar, então, aos trabalhos agora. Finalizamos a oitiva, foi oportunizada a entrevista reservada e agora nós vamos avançando e, neste momento, iniciar o interrogatório aqui do senhor Rubenilson. Então, eu vou pedir a todos a colaboração de se manterem em silêncio, tá? Porque nós estamos gravando o ambiente, então alguns ruídos podem depois nos atrapalhar, caso de necessidade de ouvir as mídias posteriormente. Só aguardando o start aqui da gravação. Então, retornando à gravação, vamos iniciar agora o interrogatório. Rubenilson, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Meu nome é Alessandra, sou a juíza presidente aqui dessa sessão, presidente do Tribunal do Júri em Marabá. Responsável pela instrução do processo e agora vou iniciar o seu interrogatório. O interrogatório é o momento que o senhor tem para falar, para trazer a sua versão dos fatos e tudo mais que o senhor considera importante aqui para a sua defesa. Eu vou iniciar fazendo algumas perguntas ao senhor, primeiro para qualificá-lo. Nome de mãe, nome de pai, data de nascimento e algumas perguntas mais. Posteriormente, eu vou fazer a leitura aqui dos fatos que estão sendo imputados, né, ao senhor. E a partir de então, o senhor vai ter a oportunidade de trazer aí a sua versão dos fatos, de falar a respeito desses fatos, conforme o senhor entender. Quero observar que a partir de então, em relação aos fatos, além de falar, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. E se eventualmente o senhor confessar, o senhor pode ter um benefício na pena. Antes do início do seu interrogatório, foi oportunizada uma entrevista com o seu defensor, que lhe assiste nessa oportunidade. Então vamos lá. Vou pedir a gentileza do senhor falar perto aqui do microfone, tá? Para que todos consigam ouvi-lo. Em especial os senhores jurados, que hoje são os julgadores dessa causa. Confirma para mim seu nome completo, por gentileza. Rubenilson Alves Morim. O senhor nasceu em qual cidade? Marabá. Qual a data, dia, mês e ano? Data do nascimento. Dia 23 de agosto de 1999. O senhor está colocando a mão, segura aqui, ó, porque está saindo abafado a sua voz. Segura assim, tá? O nome da sua mãe? Maria Madalena. Maria Madalena do que, o senhor sabe? O sobrenome? Maria Madalena Alves Marim. O senhor tem pai registrado? Não sou registrado pelo pai não, só pela minha mãe. Sua mãe. O senhor é casado, solteiro, vive união estável? Sabe? O senhor é casado? Qual o seu estado civil? Não, casado não. Vive união estável, solteiro? Solteiro. Tem filhos? Tem. Quantos filhos o senhor tem? Só um. O senhor trabalha? Trabalhava. Qual a sua profissão? Mexia com vidro. Estudou até que série? O senhor estudou até que ano? O senhor estudou até que ano? Até o 9º ano. 9º ano? Isso? Certo. Seu Rubenilson, além dessa situação que hoje está sob julgamento, o senhor já teve outras passagens pela polícia? Já foi preso alguma outra vez? Sim. Já? O senhor já teve outros processos na justiça? Sim. O senhor lembra se teve sentença a respeito dessa situação? Os outros processos que eu vim pagar foi por tráfico e 157. E o senhor teve sentença? O senhor sabe nos dizer? Não, senhora. Certo. Pois bem, agora, seu Rubenilson, eu vou avançar, vou fazer a leitura aqui dos fatos que estão sendo imputados ao senhor, e a partir de então nós vamos falar a respeito dessa situação, observando que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Narra os autos do inquérito policial que no dia 11 de fevereiro de 2024, pelo período da madrugada,
às proximidades da Praça da Lagoa, no município de Bom Jesus do Tocantins, o denunciado Rubenilson Alves Marinho, vulgo Nica, agindo com intento homicida, matou a vítima, Romário Lira Campos, mediante golpes de arma branca, bem como ameaçou e perseguiu reiteradamente a vítima Rayane Silva Freitas, sua ex-companheira. Consta nos autos em epígrafe que, no dia mencionado, durante o evento festivo no local, o denunciado avistou Rayane acompanhada de Romário. Ocasião em que, enquanto eles dançavam, Rubenilson gesticulou ameaças através de gestos de arma de fogo e apontando para sua ex-companheira. Ato contínuo, Romário foi em direção à sua motocicleta, ligou e enquanto subia no veículo, o denunciado apareceu no local, o empurrou e passou a lhe desferir golpes de arma branca contra a vítima, que sequer teve chances de defesa, pois já fora surpreendida pelo ataque do denunciado. Extrai-se dos autos que Rubenilson era ex-companheiro de Rayane e desde o término do relacionamento vivia lhe perseguindo, fazendo ameaças à vítima e à sua família. Em sede policial, o denunciado confessou ter sido o autor do delito de homicídio, o qual foi motivado em razão de ciúmes de Romário com Rayane, alegando não estar arrependido. Aí ele chegou abraçando ela e ela tirando a mão dele, ele continuou abraçando ela. Aí foi na hora que eu olhei e parti para cima dele com a faca. Entendi. Certo. E no momento que o senhor partiu para cima dele com a faca, ele estava onde? Não, senhor. Ele estava onde? Ele estava já saindo na moto dele? Não entendi, não. Momento? Na hora que o senhor agrediu o Romário, ele já estava saindo do local na moto dele? Ele estava montando na moto? Foi na hora que a comadre dela olhou eu chegando perto, aí a comadre dela pegou e tirou ela, estava puxando ela e ele pegou, foi saindo para chegar a montar na moto. Foi na hora que eu cheguei esfaqueando ele, senhor. Certo. Quantos golpes o senhor desferiu? Oi? Quantos golpes o senhor aplicou? Os nomes? Não, quantos golpes, quantas facadas o senhor aplicou? Não lembro não, senhor. Certo. Ok. Sem mais perguntas, excelência. Seu Rubenilson, são esses aqui os fatos que estão sendo imputados ao senhor nesta oportunidade. O senhor quer falar a respeito dessa situação? Se o senhor quiser falar, são verdadeiros esses fatos? Não são verdadeiros? Qual é a sua versão a respeito dessa situação? Posso manter calado, senhor? Pode se manter em silêncio. Então, considerando, excelências, que o Rubenilson se utilizou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, eu finalizo o seu interrogatório nesta oportunidade. Vamos passar aqui a leitura da sentença. Adoto como relatório o apresentado ao ID 13.23.04.800. Levando-se à apreciação do Conselho de Sentença os quesitos obrigatórios e aqueles apresentados pelas partes, os senhores jurados, por maioria de 4 votos, reconheceram que o réu Rubenilson Alves Marinho praticou o delito de homicídio qualificado contra a vítima Romário Lira Campos. Por maioria de 4 votos, os jurados reconheceram as qualificadoras do motivo fútil e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima no quesito absolutório, negaram a absolvição. Assim, o réu restou condenado pelo crime de homicídio qualificado pelo Conselho de Sentença.
No que se refere ao crime de ameaça, por maioria de 4 votos, os jurados reconheceram materialidade e autoria do crime e ainda negaram a absolvição do acusado. E, por fim, em relação ao crime de perseguição, os jurados, por maioria de votos, 4-1, reconheceram a materialidade e, por 4 votos, reconheceram a autoria do acusado, assim como negaram a absolvição por 4-1. Além disso, com relação a este delito, por maioria dos votos, os jurados reconheceram a causa de aumento de pena pela condição de o crime ser cometido em razão do sexo feminino, vez que Rayane era sua ex-companheira. Logo, em relação a todos os crimes imputados, o réu restou condenado. Em todas as votações atingido a maioria ou sem voto diverso, foram interrompidas, evitando unanimidade, bem como a quebra do sigilo dos votos, nos termos do artigo 483, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal. Diante do que fora decidido pelo Conselho de Sentença, o acusado Rubenilson Alves Marinho, vulgo Nica, restou condenado pelos crimes do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, e artigo 147 caput, bem como o artigo 147-A, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Em face de Romário, da vítima Romário e Rayane. Respectivamente, crime de homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal. Ao crime de homicídio qualificado, cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão. Compete ao juiz, na conformidade do artigo 68 do Código Penal brasileiro, fixar a exata pena. Analisando as circunstâncias judiciais, observo culpabilidade. Reputo em grau elevado, uma vez que o réu já perseguia a vítima Rayane, que estava na sua companhia na festa. Culpabilidade. Reputo em grau elevado, uma vez que o réu aplicou inúmeros golpes de faca em desfavor da vítima Romário Lira, provocando-lhe intenso sofrimento e agindo assim com grande frieza. Antecedentes. Estes devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não há outros processos criminais contra o réu informado nestes autos. Conduta social. Não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, não devendo ser valorada. Personalidade. Não existem elementos nos autos através do qual possa ser aferida a personalidade do réu. Motivo do crime. São aqueles inerentes ao próprio tipo, além dos que foram reconhecidos como qualificadora pelo Conselho de Sentença. Circunstâncias. São as circunstâncias entendidas como os fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução. E motivo pelo qual reputo, então, desfavoráveis, pois os fatos se deram em local público durante uma festividade de carnaval, submetendo a perigo comum inúmeros outros presentes, além de demonstrar maior audácia para a prática da ação delituosa pelo acusado. As consequências foram normais à espécie, uma vez que não tem conhecimento de repercussões negativas além da morte, já que é inerente ao tipo. Comportamento da vítima. Não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática delituosa, porém não pode ser considerada desfavorável neste momento. Desta forma, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena
no qual fixo a pena base em 16 anos de reclusão. Observo que observo que se trata de um homicídio qualificado pelo motivo fútil e por utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Então, assim, na segunda fase, conforme a orientação da jurisprudência dos tribunais superiores, utilizo de uma delas para qualificar o delito e qual seja a qualificadora do motivo fútil, e a outra qualificadora aplico como circunstância agravante, qual seja o recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença. Assim, majora a pena em 1/6, passando o réu a ser condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão. Outro sim, vendo também que foi utilizada a confissão do acusado na fase preliminatória para a argumentação da acusação em plenário para os jurados, inclusive reproduzindo o vídeo da audiência de instrução, entendo por bem aplicar a atenuante da confissão, pelo que minoro a pena do acusado e passo a dosá-la em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Terceira fase. Considero ausente causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, fica o acusado Rubenilson Alves Marinho, vulgo Nica, condenado definitiva a pena privativa de liberdade de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão para o crime de homicídio qualificado consumado nos moldos tipificados na inicial e reconhecido pelo Conselho nesta oportunidade. Crime de ameaça. Artigo 147 do Código Penal. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo a culpabilidade. Reputo em grau normal, uma vez que inerentes ao que se espera do delito em análise. Antecedentes. Esses devem ser considerados favoráveis ao imputado por não haver no outros processos criminais informados nestes autos. Conduta social. Não existem elementos nos autos através dos quais possam ser aferida a conduta social do réu. Personalidade. Não existem elementos nos quais possa ser aferida a personalidade. Motivos do crime. São inerentes ao próprio tipo. Circunstâncias. São também inerentes ao próprio tipo. As consequências foram acentuadas, pois na tentativa de cumpri-las, houve uma agressão à terceira pessoa, alheia ao relacionamento do réu, e também vítima de um crime mais grave, como no caso, vítima fatal. Comportamento. Não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática delituosa, porém não pode ser considerada desfavorável ao réu. Desta forma, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena em 2. Havendo uma circunstância desfavorável, a pena aumento para 1 fixo em 1 mês e 10 dias de detenção. Na segunda fase da pena, em relação a este delito, não observo incidências de agravantes ou atenuantes, bem como na terceira fase, considero ausentes causas de aumento e de diminuição em que torno a pena definitiva em 1 mês e 10 dias de detenção. Crime de perseguição, artigo 147-A, na forma do parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Em relação a este delito, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, observo culpabilidade, reputo normal, uma vez que são inerentes e é o que se espera ao delito em análise. Antecedentes, esses devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não há outros processos criminais contra o réu informados nesses autos. Com relação à conduta social, não existem elementos nos autos dos quais possam ser aferidas a conduta social do réu, não devendo ser valorada. Personalidade. Não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade. Motivos são aqueles inerentes ao próprio.
As circunstâncias também são inerentes à própria. Comportamento da vítima, não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática delituosa, porém, não pode ser considerável desfavorável à réu. Assim, considerando a falta de incidência de qualquer circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 6 meses de detenção. Na segunda fase da pena, digo em relação ao crime anterior, não incidindo, então, circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantenho a pena base. Na terceira fase, considerando as causas de diminuição, são consideradas as causas de diminuição. Porém, presente a causa de aumento do parágrafo 1º, inciso 2, já que o crime contra a mulher foi praticado contra a mulher em razão da vítima ser ex-companheira do acusado. Logo, majoro no dobro, passando a pena a passar a 1 ano de detenção. Concurso material de crimes. Nos moldes do artigo 69, quando o agente, mediante uma ou mais ação, comete 2 ou mais crimes, aplique-se a regra do cúmulo material, somando as penas combinadas a todos os delitos incidentes. Neste caso, entendo que houve a incidência dessa regra para os crimes de ameaça e perseguição. E neste somatório, o que deve incidir o somatório das penas aplicadas, a fim de determinar o regime inicial. Então, somando-se as penas, resta condenado o réu em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão pelo homicídio qualificado. E a pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias pelo crime de perseguição. Considerando a pena aplicada, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, alínea A do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão. Na hipótese, o tempo de prisão preventiva não é irrelevante para a alteração do regime inicial do cumprimento da pena. E, sendo assim, deverá ser considerada pelo juízo da execução penal. Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, como também o sursis. Deixo de fixar o valor mínimo a título de responsabilidade civil, uma vez que não foi objeto de prova nos autos o valor do prejuízo, não se desenvolvendo neste processo contraditório e ampla defesa a respeito do tema. Da manutenção da prisão. Em recente decisão plenária, o STF, no tema 1068, passou a orientar que os condenados pelo Tribunal do Júri podem começar a cumprir a pena imediatamente, mesmo que recorram da sentença, sendo que isso reforça a manutenção da prisão. Então, diante dessa orientação jurisprudencial da Suprema Corte, assim como considerando que considerando o regime inicial do cumprimento da pena é diverso do aberto, bem como levando em consideração que não houve mudança substancial no contexto dos autos e que ainda apresenta os requisitos cautelares da prisão preventiva, notadamente perturbação da ordem, que concerne a gravidade concreta do crime, que praticado publicamente na presença de incontáveis pessoas com grau de repugnância acentuado, expondo chocante banho de sangue nas festividades de carnaval local e ainda com o número de facadas dadas na vítima, que não tinha qualquer desavença com o réu, mantém a prisão preventiva à hora já decretada. Espeça-se a guia de execução provisória e remeta-se à vara de execução penal competente. Espeça-se o ofício e o que mais for necessário. Sentença publicada na íntegra em audiência. Cientes as partes promovam as comunicações de estilo. Providências finais. Apresentado o recurso, certifique-se a tempestividade e abra-se vistas à parte contrária para contrarrazões e, por fim, remeta-se ao TJPA para julgamento. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.
providencie registro junto à Justiça Eleitoral, comunicando as condenações do réu com sua devida identificação acompanhada de fotocópia da presente decisão, para o cumprimento do comando do disposto do artigo 71, parágrafo 2º do Código Eleitoral, cumulado com o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Oficie seus órgãos encarregados das estatísticas criminais em observância à norma contida do artigo 809 do Código de Processo Penal, isento acusados de custas processuais. Publicada e intimada às partes, nesta sessão, registre-se 22 de maio de 2025. Muito bem, então eu vou pedir mais uma vez a gentileza, um pouquinho mais de paciência dos senhores, para a gente finalizar o termo, e assim já dispensá-los. Os senhores têm alguma manifestação a ser feita? Não?